Olá pessoal, meu nome é Cláudia Beck e então a gente vai continuar o nosso curso extensivo de Direito Constitucional direcionado para a prova do exame da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, certo? E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a norma constitucional, sobre as normas constitucionais. E quando eu falo conversar sobre as normas constitucionais, é porque as normas constitucionais, elas têm um jeitão diferente, elas têm características peculiares, elas têm diferenciais em relação às outras normas do ordenamento jurídico. Quando eu falo, por exemplo, num texto constitucional, esse texto constitucional, além de ele assumir o topo do ordenamento jurídico, e ele é diferente das outras normas por isso, porque ele é mais importante, também eu preciso considerar que a maneira de interpretar esse texto ela é diferenciada, a maneira de ler esse texto ela é diferenciada, a maneira de classificar esse texto ela é diferenciada. É muito diferente você interpretar, uma lei infraconstitucional, como Código Civil, Código Penal, Código de Processo, e uma norma constitucional, porque o jeitão da norma constitucional é diferente, ela é diferenciada. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre essas diferenças, sobre essas peculiaridades. E eu vou começar a falar isso tratando de uma classificação aqui que foi cunhada primeiramente, se vocês lembram das nossas últimas aulas, lá no conceito de Constituição do Carl Schmitt, que é a distinção entre as normas formalmente constitucionais e as normas materialmente constitucionais. Às vezes os alunos têm uma dificuldade para entender a diferença entre o que é formalmente e o que é materialmente, o que é formal, o que é material. Para isso, eu criei aí um exemplinho bem bobo, bem besta, mas que funciona, você lembra, você recorda, que é o seguinte: você vai para tua casa fazer um bolo, tá? Aí você pega uma forma de bolo, aquela forma redonda com um negócio no meio e tal, e aí você coloca ali dentro, vou colocar massa de cimento, vou colocar tinta, vou colocar um pouco de óleo de carro, enfim. E aí você coloca isso para assar, tá? Quando você tirar isso do forno, isso vai ter forma de bolo, porque vai ter sido feito numa forma de bolo, vai ter aquela forma, aquele formato de um bolo, mas não vai ter conteúdo de bolo. Será formalmente bolo, mas não será materialmente bolo. Agora, se você chegar na tua casa e pegar essa mesma forma e colocar ali fermento, farinha, leite, ovos, etc., você vai colocar isso no forno e vai tirar. Quando você tirar, vai ser formalmente bolo, vai ter forma de bolo, jeito de bolo e vai ter gosto, vai ter conteúdo de bolo, vai ser formal e materialmente bolo. Mas pode ser que às vezes você vá lá e resolva fazer teu bolo e não tenha uma forma. Ou que dê tudo errado na hora do teu bolo, você até coloque os ingredientes certos, mas ele se desconstrua todo na hora de desenformar, ele fica uma paçoca, tá certo? Ele fica igual a farofa. Você vai ter alguma coisa que é materialmente bolo, tem conteúdo de bolo, mas não tem forma de bolo, não tem formato de bolo. Aí, professora, você já tá aí há minutos falando dessa história de bolo. Eu não acredito que eu tô assistindo essa aula para ficar ouvindo esse papo de bolo. Não, meus amores, é porque é o seguinte, o mesmo raciocínio é o que você vai usar para entender as normas constitucionais. Existem aquelas normas constitucionais que são formalmente constitucionais, ou seja, elas foram feitas na forma constitucional, elas estão dentro do texto constitucional, elas estão ali, junto com os demais dispositivos constitucionais naquele documento chamado Constituição. Então tem forma de Constituição. Tem outras normas que elas têm conteúdo de Constituição. Por quê? Porque se relacionam com aquela ideia de organização do Estado, de definição dos rumos do Estado, de limitação do poder e de definição de direitos fundamentais. Essas normas, às vezes, elas não têm forma de Constituição, mas têm conteúdo de Constituição, certo? Então, tem normas que são formalmente constitucionais, tem normas que são materialmente constitucionais, e tem normas que são formal e materialmente constitucionais, que significa que além de estarem dentro da forma, dentro do texto constitucional, elas também têm conteúdo de Constituição. Entendeu? Entendi, professora, entendi. Mas se você desse um exemplo, ficaria melhor. Então vamos lá, vamos te dar um exemplo. Olha aqui o nosso primeiro exemplo pelo critério formal, da ideia da forma de Constituição.
É o exemplo do dispositivo que trata sobre o Colégio Dom Pedro II, a sede do Colégio Dom Pedro II, artigo 242, parágrafo 2º da Constituição. Olha que interessante isso aqui. No texto constitucional, no documento da Constituição, a gente tem um artigo que diz aonde que deve ser localizado o Colégio Dom Pedro II. Esse artigo, gente, ele tem forma de Constituição? Tem. Tá lá no texto constitucional, faz parte da forma Constituição, né? Da forma da Constituição, tá lá no documento constitucional. Agora, ele tem conteúdo de Constituição? Ele tem materialidade de Constituição? Não, ele não trata de organização do Estado, ele não trata de limitação do poder, ele não trata de direito fundamental, ele não tem conteúdo de Constituição. Então, esse dispositivo é um dispositivo formalmente constitucional apenas. O nosso segundo ali exemplo é o do critério material. Do critério material são dispositivos que têm conteúdo de Constituição. Por exemplo, se você olhar no teu Código Civil, você vai ter um dispositivo que trata sobre a boa-fé contratual. A boa-fé contratual, gente, é uma cláusula aberta, vamos dizer assim, que visa orientar como as pessoas devem se portar no momento de traçar os seus contratos. É uma norma com uma orientação valorativa. Poxa, tem um conteúdo de Constituição nessa norma. Ela é materialmente constitucional, mas ela é formalmente constitucional? Não, ela não está na forma da Constituição, no texto da Constituição. Então, essa norma é uma norma materialmente constitucional, ainda que não seja formalmente constitucional. Mas nós temos outras normas, a grande maioria delas, a grande maioria das normas que estão no texto constitucional, que são formalmente constitucionais e também materialmente constitucionais. Por exemplo, a norma que trata do direito à saúde, a norma que trata do direito à educação, a norma que trata da liberdade de contratar, a norma que trata da liberdade de expressão, enfim, todas essas normas são normas que têm tipo de Constituição, têm jeito de Constituição, estão dentro do texto constitucional e, portanto, são formalmente constitucionais, mas também têm conteúdo de Constituição, tem materialidade de Constituição, tem aquela essência de Constituição, porque se referem à organização do Estado, a direitos fundamentais, à limitação do poder, etc. Então, eu tenho normas formal e materialmente constitucionais. Daí que, o que você precisa saber até aqui? Você precisa saber que existem as normas que são formalmente constitucionais, estão no texto constitucional, mas não têm essência de Constituição. As normas que são materialmente constitucionais têm essência constitucional, mas não estão no texto da Constituição. E as normas que são formal e materialmente constitucionais estão no texto da Constituição e têm conteúdo de Constituição. Por fim, a respeito desse tema, eu quero que vocês deem uma olhadinha ali naquela expressão que nós temos em vermelho, que é a ideia do bloco de constitucionalidade. O que é isso? Às vezes nós temos Constituição fora do texto constitucional. Como assim, professora? É que às vezes nós temos outros documentos, temos valores, temos costumes, temos tradições que são constitucionais, que englobam a ideia de norma constitucional, embora não estejam previstos dentro daquele texto constitucional específico. Por exemplo, no Brasil, no artigo 5º, parágrafo 2º, vai estar escrito o seguinte, que os direitos previstos na Constituição, os direitos previstos no catálogo constitucional, não excluem outros decorrentes dos princípios e dos tratados dos quais o Brasil seja signatário. Então, os direitos que estão previstos na Constituição não excluem outros direitos que sejam previstos em tratados dos quais o Brasil seja signatário. Olha que interessante isso. Isso faz com que os direitos presentes nesses tratados internacionais integrem a nossa Constituição, muito embora não estejam presentes dentro do texto constitucional. Então, eu posso considerar que os tratados internacionais de direitos humanos, por exemplo, dos quais a República Federativa do Brasil seja signatária, fazem parte do nosso bloco de constitucionalidade, tá certo? Ai, professora, achei isso meio complicado, achei isso meio viajado.
Não se preocupa, não vão te cobrar com profundidade esse tema, mas é preciso que você saiba, porque eventualmente podem te perguntar se, né, o que compreende o bloco de constitucionalidade, se é possível encontrar a Constituição para além do texto, e aí você tem que responder que sim, o bloco de constitucionalidade ele é constituído pelo texto constitucional oficial e também pelos tratados de direitos humanos que o Brasil é signatário e também pelos costumes, pelas tradições que integram essa ideia de Constituição, tá certo? Pelos valores, pelos princípios, enfim. Tudo bem com relação a isso? Então, sobre normas constitucionais materiais, formais e bloco de constitucionalidade, era o que eu queria comentar por aqui. Vamos continuar falando sobre a aplicabilidade das normas constitucionais. Existe toda uma discussão, existe toda uma crítica à aplicabilidade das normas constitucionais. As pessoas estão acostumadas a falarem, olha, a Constituição ela tem um problema sério, a Constituição não se realiza na prática, as normas, os dispositivos que estão previstos na Constituição, eles não são vivenciados pela população, aquela Constituição ela só existe no papel e etc, etc, etc. Muito dessas críticas que se fazem à norma constitucional advém daquele tema que nós já conversamos, né, quando falamos do constitucionalismo e do neoconstitucionalismo, do fato de que a Constituição, quando ela surgiu no movimento constitucionalista, ela não era considerada um documento jurídico, ela era considerada um documento político. Se ela era considerada um documento político, lembram lá? Ela era mais uma carta de recomendações, ela era mais uma orientação, ela era mais alguns conselhos, ela não era exatamente uma norma que era aplicada realmente pelos juízes, que era seguida, que era respeitada pelos legisladores, etc. Esse documento político, com o advento do neoconstitucionalismo no século XX, foi transformado e veio a ocupar o topo do ordenamento jurídico como uma norma jurídica. Lembram disso, né? A transformação da Constituição de documento político para um documento jurídico. Isso faz com que, no século XX e agora no século XXI, a gente esteja preocupado em fazer com que esse documento seja considerado um documento jurídico e seja respeitado como um documento jurídico, seja aplicado como um documento jurídico, né? E aí toda essa discussão sobre a necessidade da aplicabilidade da Constituição, da existência de eficácia para as normas constitucionais. Então, quando você pensar aí em aplicabilidade da norma constitucional, pensa nessa ideia de eficácia e pensa que existe toda essa problematização que tem relação com a passagem do constitucionalismo para o neoconstitucionalismo, da Constituição documento político para documento jurídico, tá certo? Tá, e o que eu preciso que você saiba nesse momento sobre a aplicabilidade da norma constitucional? Vou grifar aqui, vou marcar aqui, vou dar um jeito de você não esquecer. Olha lá, faz estrelinha, faz aspas, faz carinha sorrindo, faz qualquer coisa aí. Gente, toda norma constitucional sempre tem alguma eficácia. Toda norma constitucional sempre tem alguma eficácia. Ah, professora, mentira! Eu estou acompanhando a tua aula aqui com a minha Constituição na mão, eu tô lendo a Constituição aqui, ó, e tô passando aqui pelo direito à saúde, tô passando pelo direito à educação, opa lá, ó, passei pelo salário mínimo, professora, e eu sei que essas normas aqui, ó, não tem eficácia não, porque se você vai no postinho de saúde, você vê que não tem direito à saúde não. Se você vai na escola pública aqui da minha rua, você vê que não é bem assim o direito à educação. Se você recebe um salário mínimo, você sabe que ele não dá conta de cumprir tudo aquilo que a Constituição diz que ele vai cumprir. Então quer dizer que essas normas não têm eficácia? Mentira! Mentira, o seu raciocínio está equivocado. Do teu ponto de vista, né? Pode até ser que a Constituição não esteja plenamente efetivada, tudo bem, mas do ponto de vista técnico, do ponto de vista jurídico, você jamais pode afirmar isso. Do ponto de vista jurídico, o correto é que toda norma constitucional tem alguma eficácia. Mas então qual que é a eficácia dessas normas que eu mencionei, por exemplo? A eficácia aqui, prestem atenção, é pelo menos duas, que é o que está gravado aqui, que está sublinhado. Essas normas, né? As normas constitucionais, revogam os dispositivos que lhes são contrários
e também impedem a criação de políticas públicas ou de leis que lhes sejam contrárias. Então, alguma eficácia toda norma constitucional tem. Não existe norma constitucional com eficácia nenhuma. Por quê? Porque com o surgimento dessa norma constitucional, pelo menos duas coisas ela faz, que é revogar as normas que lhe sejam contrárias e é também, direcionar a criação de políticas públicas e leis depois do seu advento. Então, quando você pensa, e o direito à educação, ele tem alguma eficácia? Com certeza ele tem, porque ele revogou, se existia algum dispositivo que era contrário a isso, esse dispositivo é revogado com o surgimento da norma constitucional, e, ao mesmo tempo, ele direciona a criação de leis e políticas públicas a esse respeito. Mesma coisa a saúde, mesma coisa até o salário mínimo. E vejam como isso é interessante, vejam como isso é importante, que o simples fato dessas normas existirem, estarem presentes na Constituição, e a Constituição ser o topo do ordenamento jurídico, faz com que elas sejam o parâmetro de constitucionalidade. Nossa, professora, o que você está querendo dizer com parâmetro de constitucionalidade? É que se aparecer uma lei que contrarie as diretrizes constitucionais a respeito do salário mínimo, por exemplo, você pode discutir essa lei no Poder Judiciário, pedindo a inconstitucionalidade dessa lei por violar o dispositivo do salário mínimo. Mesma coisa em relação à saúde, mesma coisa em relação à educação. E você só pode fazer isso, utilizar salário mínimo, educação, saúde, como parâmetro para controle de constitucionalidade, porque existe alguma eficácia nessas normas. Se essas normas não tivessem nenhuma eficácia, você não poderia fazer isso. Então, sobre a aplicabilidade das normas constitucionais, o que eu tenho que gravar, professora? O que pode cair para mim no exame e eu tenho que responder certo? Você tem que gravar que, do ponto de vista técnico, o certo é que toda norma constitucional tem algum grau de eficácia. Pode não ter o mesmo grau de eficácia todas as normas, mas toda norma constitucional tem algum grau de eficácia. Não existe norma constitucional sem eficácia nenhuma. Se o examinador perguntar para você assim, a norma do salário mínimo é uma norma constitucional sem eficácia, mentira. Ela tem uma eficácia mínima, que eficácia, ainda que seja, que é qual? A de revogar os dispositivos contrários e a de pautar a criação de políticas públicas e leis posteriores a ela. Então, alguma eficácia tem. Sem falar que a gente deve conversar sobre o seguinte também, pessoal? A norma constitucional, pensem aí, ela jamais vai ser totalmente eficaz. Ela jamais vai ser um espelho, uma identidade perfeita entre o texto constitucional que está escrito na Constituição e a realidade do que as pessoas vivenciam. Por quê? Porque a Constituição está em constante transformação, pela interpretação que a gente dá às normas constitucionais e tudo mais, e porque a sociedade está em constante transformação. Então, a Constituição e as normas constitucionais, elas são um processo. Nós estamos sempre avançando, ou estamos sempre criando essa interação entre a sociedade e a norma, mas nunca vai chegar um momento em que todas as normas constitucionais vão efetivamente espelhar o que é a realidade da população, tá certo? Porque os dois estão evoluindo, os dois estão crescendo, isso vai sempre se adaptando, isso vai sempre se modificando. Quando a gente alcança um grau de efetividade de um determinado direito, por exemplo, logo a gente quer mais um pouco, logo a gente quer um novo direito, logo surge uma outra situação que exige uma nova pauta, tá certo? Então, o que você tem que saber disso aqui? Tem que saber que toda norma constitucional tem alguma eficácia, tá certo? Tem alguma eficácia. Isso, do ponto de vista técnico, é a resposta correta, beleza? E vamos passar aqui para nosso próximo slide, portanto. Falamos de aplicabilidade das normas constitucionais, falamos de materialidade e formalidade. Vamos falar agora sobre um critério, uma classificação para as normas constitucionais, a respeito da aplicabilidade também das normas constitucionais, que foi criado pelo professor José Afonso da Silva. Esse conceito, eu preciso falar isso para vocês, ele atualmente é bastante criticado. Inclusive o próprio filho do professor José Afonso da Silva critica um pouco esse conceito. O professor Virgílio Afonso da Silva, o filho, ele critica também esse conceito e vários outros autores criticam essa classificação criada pelo José Afonso da Silva. Mas essa classificação, para que você possa criticá-la, você precisa conhecê-la. É uma classificação básica, é uma classificação tradicional, é uma classificação, vamos dizer assim,
de um conteúdo mínimo que você precisa conhecer de direito constitucional. Então, eu não tenho como passar esse curso de direito constitucional sem me referir a vocês, né, a essa classificação das normas criada pelo José Afonso da Silva. Cai em muito concurso, pode cair no exame da OAB e você precisa conhecer, você precisa entender essa classificação, beleza? O José Afonso da Silva, ele vai analisar a aplicabilidade, né, das normas constitucionais a partir de 3 critérios, vamos dizer assim, que ele define. As normas que têm eficácia plena, as normas que têm eficácia contida e as normas que têm eficácia limitada. Estou falando, claro, de normas dentro da Constituição. Então, pega a tua Constituição aí. Dentro desse teu texto constitucional, esses dispositivos que você está passando para lá e para cá, tem alguns que têm eficácia plena, alguns que têm eficácia contida e alguns que têm eficácia limitada, segundo a classificação que o José Afonso da Silva criou, tá certo? Como que se diferencia isso? Normas de eficácia plena, né? Normas de eficácia plena. O que é isso? As normas de eficácia plena são aquelas normas que têm, pelo simples fato delas existirem, pelo simples fato delas estarem previstas no ordenamento jurídico, elas são consideradas plenamente eficazes, elas são consideradas plenamente realizáveis, elas podem ser fruídas pelos indivíduos. Como assim, professora? Vamos pensar lá. A norma que te assegura a liberdade de expressão, tá certo? O dispositivo constitucional que assegura a liberdade de expressão. O que diz esse dispositivo? Ele diz assim: é assegurada a liberdade de expressão, vedado o anonimato. O fato de existir esse dispositivo já me permite que eu esteja aqui gravando uma aula para vocês, que essa aula seja colocada na rede mundial de computadores. Por quê? Porque eu já tenho minha liberdade de expressão. Eu precisei que o Estado fizesse uma legislação regulamentando isso? Não. Eu precisei de uma política pública que me possibilitasse fazer isso? Não. O simples fato de estar escrito lá no texto constitucional que é assegurada a liberdade de expressão já me possibilita vir aqui e exercer a minha liberdade de expressão. Portanto, isso é uma norma de eficácia plena, porque eu realizo ela plenamente sem precisar de mais nada, pelo simples fato dela estar prevista no texto constitucional. Segunda espécie de norma, né, pela classificação de José Afonso da Silva, as normas de eficácia contida. Normas de eficácia contida. Como que funciona a norma de eficácia contida? É aquela norma que ela existe, pelo simples fato de ela existir, você já pode exercer, então ela é bastante semelhante à norma de eficácia plena, mas o que diferencia uma norma de eficácia contida de uma norma de eficácia plena é o fato de que a norma de eficácia contida já existe no próprio texto constitucional uma autorização para que ela seja restringida pelo legislador infraconstitucional. Como assim, professora? Eu não entendi nada. Vai entender com o exemplo. Olha lá, é o seguinte. Pensem a liberdade de exercício de qualquer ofício ou profissão. A Constituição diz assim: é assegurado ou é possível o exercício de qualquer ofício, atividade ou profissão, atendidas as condições que o legislador estabelecer. O que isso significa? Significa que você pode livremente exercer uma profissão, uma atividade, um ofício, mas significa também que o legislador infraconstitucional, ou seja, o pessoal lá do Congresso, pode restringir esse direito, pode restringir esta norma. Por isso ela é contida, porque existe a possibilidade da restrição. Então, por exemplo, exatamente você quer ser advogado, certo? Você quer ser advogado. Para você ser advogado, você tem liberdade para isso? Sim, a Constituição diz, é assegurada a liberdade do exercício de profissão. Então você pode ser advogado, fica à vontade. Atendidas as condições que o legislador estabelecer. Então o legislador pode restringir essa tua liberdade? Pode. Já restringiu? Já. Para você ser advogado atualmente, o que você precisa no mínimo? Você precisa passar num vestibular, você precisa fazer um curso de direito que dura tantos anos, você precisa passar no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, obter uma carteira que te possibilite isso, né? Uma carteirinha que te possibilite isso. Então, existe uma porção de leis, né? De normas infraconstitucionais que regulamentam o teu direito ao exercício de profissão. Portanto, resumindo,
o que é uma norma de eficácia contida? É uma norma que contém uma liberdade, que contém um direito que pode ser realizado, né, simplesmente pelo fato de estar previsto na Constituição, assim como a norma de eficácia plena, mas nesse caso existe uma autorização para o legislador restringir esse teu direito, essa tua norma. Tudo bem? Então, norma de eficácia plena, exerço plenamente simplesmente pelo fato dela existir na Constituição. Norma de eficácia contida, exerço ela, mas pode ter uma restrição. E normas de eficácia limitada. Normas de eficácia limitada, o que elas são, professora? Bom, as normas de eficácia limitada, elas são o seguinte, elas são normas que elas não conseguem ser cumpridas plenamente, elas não conseguem ser cumpridas pelo simples fato de elas existirem no ordenamento jurídico. É preciso para o seu cumprimento que exista aí ou uma política pública ou uma legislação, ou uma política pública ou uma legislação sobre esse tema, tá certo? Como assim, professora? Pensem lá no direito à saúde, por exemplo. O fato de existir o direito à saúde previsto na Constituição faz com que você possa automaticamente exercer o direito à saúde? Não. É preciso que tenha uma regulamentação para isso, que tipo de medicamentos vão ser concedidos, que tipo de medicamentos não vão ser concedidos, quem é que é responsável por fornecer o quê, como nós vamos contratar os médicos, etc. E é preciso que exista políticas públicas para isso, construção de posto de saúde, construção de hospital, etc, etc, etc. Então, a norma de eficácia limitada é aquela que eu preciso, certo? De ou uma outra norma ou uma política pública para que eu possa realizá-la na prática. Pense a mesma coisa. Normalmente relacione as normas de eficácia limitada com os direitos prestacionais. Saúde, educação, o exemplo que a gente usou aqui, direito à moradia, né? Nosso exemplo aqui é o direito à moradia por quê? O simples fato de existir na Constituição o direito à moradia significa que, plim, faz com que a moradia já automaticamente apareça, seja só você entrar lá e morar lá? Claro que não. É necessário que exista aí ou uma política pública de construção de moradias populares, de financiamento, etc., ou uma regulamentação a respeito desse tema, quem é que vai ter acesso, quem que não vai ter acesso, quem são os primeiros que vão receber as moradias, quais são os requisitos para receber essas moradias, etc. Então, resumindo tudo isso, normas de eficácia plena, aquelas que pelo simples fato de estarem presentes na Constituição, já podem ser exercidas, fruídas pelos indivíduos. Normas de eficácia limitada, pelo simples fato de estarem na Constituição, podem ser fruídas, podem ser exercidas pelos indivíduos, mas podem ser restringidas pelo legislador. E normas de eficácia limitada, pelo simples fato de existirem no ordenamento jurídico, na Constituição, não são fruídas automaticamente pelos indivíduos. É preciso que tenha ou uma regulamentação ou uma política pública que faça com que aquela norma se torne realizável na prática pelos indivíduos. Ah, professora, achei bacana essa classificação. Não entendi por que você falou que lá no começo tinham muitas críticas a isso. Não entendi por que você falou que tinham críticas. Ah, tem críticas pelo seguinte motivo, pessoal. Porque se você for analisar com profundidade os nossos exemplos, pense lá assim, o exemplo de norma de eficácia plena é o exemplo da liberdade de expressão. A princípio, você não precisa de nada para realizar a liberdade de expressão. Mas se você for complexar aí o teu raciocínio, você pode dizer assim, não, eu preciso que o Estado me assegure espaços de fala. Né? Se eu quiser fazer uma passeata, eu preciso que o Estado me assegure a segurança, né, para eu fazer essa passeata sem com que isso se torne um movimento violento, preciso do aparato policial. Se eu quiser fazer uma manifestação cultural em algum lugar, talvez eu precise que o Estado coloque banheiros químicos. Então, às vezes, os direitos, as normas de eficácia plena precisam de uma participação estatal. Isso pode acontecer, né? Assim como, mesmo os direitos, aquelas normas que nós usamos como exemplo de eficácia limitada, às vezes não precisam de regulamentação e nem de política pública. Por exemplo, quando eu falo no direito à saúde na dimensão de me possibilitar
que eu exerça a minha saúde sem interferir nisso, né? Eu nesse momento estou exercendo o meu direito à saúde aqui, a partir dos hábitos que eu escolho, a partir da forma de vida que eu escolho, etc., sem necessidade de participação do Estado. Em alguma medida, o exercício do direito à saúde, ele é um exercício de não interferência estatal, o Estado não me matar, o Estado não me prejudicar, né? Deixar eu me desenvolver livremente. Então, assim, o que os autores criticam essa classificação de José Afonso da Silva em eficácia plena, contida e limitada, porque os diversos direitos, as diversas normas presentes na Constituição, elas podem ter leituras, podem ter interpretações variadas. E isso faz com que, às vezes, uma norma que está encaixada como uma norma de eficácia plena precise sim de uma política pública. Às vezes, uma norma que está encaixada como uma norma de eficácia limitada não precise de uma política pública. Tá certo? Mas o que você tem que saber sobre isso? Para que você possa fazer toda essa crítica, para que você possa entender toda essa crítica, você tem que entender o básico, tá? Isso aqui pode ser cobrado de você porque isso é básico para o direito constitucional. Então, hoje nós falamos de materialidade e formalidade das normas constitucionais, dá uma relembrada nisso. Falamos de aplicabilidade das normas constitucionais e eficácia, a existência de eficácia de todas as normas constitucionais, e falamos da classificação de normas criada pelo José Afonso da Silva, em norma de eficácia plena, norma de eficácia contida e norma de eficácia limitada. Então dá uma estudada nisso, dá uma revisada nisso, o conteúdo da aula de hoje é bem importante, tá certo? Eu agradeço muito quem ficou até aqui, quem acompanhou a aula até aqui. Eu recomendo que vocês continuem acompanhando os nossos vídeos, assistam às nossas próximas aulas. Recomendo que vocês assistam também às outras aulas que estão disponíveis aí das outras disciplinas nesse extensivo da Ordem dos Advogados do Brasil que é oferecido pela Cultive, e fico à disposição aí aguardando-os para a nossa próxima aula, tá certo? Muito obrigada!